Opa! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Comunidade Cloud. Meu nome é Leandro Porciúncula e na live de hoje a gente vai falar com o Cláudio. O Cláudio vai falar para a gente como é que foi a trajetória dele para sair do zero aí até virar um profissional, Cláudio. Primeiro te apresenta para o pessoal aí. Eu falei um pouquinho aqui do que a gente ia fazer. Te apresenta aí para a galera. Quem tu é, como é que tu me É, conheceu primeiramente. bom, eu já tô no mercado de TI já desde 2011, né? Então, eu comecei com TI tradicional, suporte, analista de suporte, estagiário, né? Todo esse, esse segmento, né? Então, já desde 2011. E aí, assim, eu sempre tive experiência com, como se diz, com esse ramo de infralocal. Então, eu fiquei bastante tempo com isso, atendendo o cliente. Eu fiz estágio, comecei numa empresa multinacional, aí eu comecei a fazer, né, o suporte local dela. Tinha bastante funcionário, uns 100 funcionários. E aí depois eu tive a oportunidade de entrar na DDS, né, que o pessoal conhece. E desde 2011 eu fiquei na DDS até esse ano. Então, até lá Show. eu atendia cliente local, remotamente, eu ia para o cliente, mas tudo relacionado a uma infraestrutura local mesmo. Então Show. E comecei a parte. tu começou. Tá, beleza. Então tu estava por último aí na DDS, tu trabalhava lá com infra local. O que que tu Exato. fazia lá? Como é que era? Não tinha tanta demanda localmente na própria empresa, era mais para atender os clientes mesmo. Então, mas tinha sua infraestrutura local, com servidores, né, com toda essa questão, com backups locais. E aí os clientes da DDS, eles tinham um contrato de manutenção de máquina, né? Uhum. Então eu era responsável por atender esses clientes. E fora isso, também atendia no suporte ao sistema, da implantação de sistema, de implantação de infraestrutura com servidor local, com banco de dados, né? Então fazia Mas, todo esse gerenciamento aí nos clientes. legal. Que tipo de sistema? O sistema que eles trabalhavam e trabalham hoje, a maior parte dos clientes é para transportadoras, né? Então, só que o sistema ele é desktop, é client, né? É cliente servidor. Então, o sistema já não é em nuvem, né? Então, até então. Então, eu tinha essa demanda de instalar, implantar o sistema localmente nos clientes. Então, para isso, eu O tinha que montar uma estrutura, né? sistema da própria DDS. Da Sistema que própria eles DDS. desenvolviam. Ah, Exatamente. daí tu precisava. Quando eles vendiam o sistema, tu precisava ir ia no cliente, montava a infraestrutura de servidores para implantar o sistema. A maioria das vezes sim, a gente já solicitava, eles já, na hora da venda do sistema, a gente já mostrava é, qual sistema rodar. Então, então eu pegava e montava todo um planejamento, ó, precisa de internet, precisa de rede, precisa compartilhar. E aí assim eu fazia toda essa implantação nos clientes. E o que te levou assim a buscar? Qual era? O que tu viu? Por que tu foi buscar a computação em nuvem? Bom, os clientes, a gente começou a pegar clientes grandes, onde tinha demanda de filiais. Então, o sistema, os clientes matriz, às vezes aqui em São Paulo, e tinha filiais no Brasil inteiro. E aí, o sistema, como ficava local, a gente tinha que montar essa estrutura, né? Então, no começo, a gente começou a colocar com um TS, né, no Windows Server, e aí as filiais conectavam nesses servidores local no cliente, na matriz. Só que nisso começou a dar muito problema, problema de conexão, às vezes o estado onde a filial fica não tem uma internet adequada, era 3G, alguma coisa assim. Às vezes caía energia ou internet, alguma coisa no sentido na matriz e ninguém conectava mais. Então tinha toda uma dor de cabeça para manter uma estrutura local
onde as filiais conseguissem conectar. Então a gente começou a pensar numa solução em nuvem a partir desse momento. Ah, por causa da necessidade que vocês viram nos clientes, né? Então nem Exato. foi. Ah, legal. E qual foi a primeira solução que tu procurou? Como é que começou essa tua trajetória, essa tua busca aí pela solução desse problema? Porque, cara, isso aí, assim, ó, eu percebo que muitas empresas têm esse problema, né? Que o cara, pô, para tu implantar um sistema, o cara tem que comprar servidor, tipo, tinha tudo de infraestrutura lá, só para poder instalar o sistema de infraestrutura dos clientes ainda, que não era nem problema, às vezes nem era nem problema de vocês, né? O cara tem que vender um sistema e ainda tem que abraçar uma infraestrutura de servidores. E isso Exato. é um problema que muita gente tem, né? Tem muito. Fora os problemas que davam também nisso. Então, era uma dor de cabeça imensa. Às vezes tinha que ir sábado no cliente de madrugada, ver o servidor porque parou de funcionar. Poxa, acaba tendo uma dor de cabeça imensa para a gente e para o cliente também, que acaba perdendo, né, financeiramente, o sistema está parado, né? E ainda E, mais e qual, que trabalha com transportadora, às vezes os caminhões estão parados, não conseguem sair porque precisa emitir um conhecimento eletrônico, né? Então é um grande transtorno mesmo. se imagina, para toda, tipo, tu para uma linha de produção, né? Para, Imagina, para com uma fila de caminhões esperando para sair porque o sistema não funciona. Qual eram exatamente. os maiores problemas que aconteciam, assim, quando vocês lá trabalhavam com a infraestrutura local dos clientes, aí, né? Qual era, se tu lembra, assim, os maiores problemas que tinha? Principalmente internet. Principalmente internet e também um pouco de questões de técnica do Windows Server ou alguma coisa que o servidor parava de responder, mas o principal era a internet. O principal era a internet que parava e aí os clientes já não conseguiam conectar, ou se a internet estivesse muito ruim, aí todo mundo fica fora também, fica caindo, né? Então Ah, acabava tendo esse problema. tu diz no caso, tipo, o cara tem a matriz lá, né? E aí cai a internet da matriz, as filiais tudo param de trabalhar. Ah, legal. Exato. Foi algum cliente específico, assim, que trouxe essa demanda para vocês na época? Hum, foi um conjunto, porque a demanda era muito grande de começar a implantar servidor com conexão remota. Então a gente começou a ter muito problema de vários clientes que usavam, né? E aí a gente precisava achar alguma coisa que melhorasse isso. Show. E como é que tu começou essa tua procura e essa tua busca por uma solução para esse negócio? Então, a gente, não vou citar o nome, mas a gente começou com VPS comum, ah, num provedor comum que tem hoje aqui no Brasil de Eu hospedagem de sei qual é. e-mail, site, termina com web, né? Enfim, começamos com eles. No começo, pô, atendia perfeitamente. Então a gente começou a colocar conexão remota no VPS. Então a gente migrou dessa forma. Atendeu, porque não teve mais problema de filial ficar fora e de a matriz ficar fora e as filiais não conseguirem acessar. Tá, daí como é que vocês fizeram? Vocês colocaram todo o servidor Exato. nessa VPS e aí os clientes acessavam por terminal server. Isso. Então a gente só tirou o servidor de um local e colocou em outro, né? Show. Mas Uhum. dessa forma funcionou, entendeu? Resolveu aquele problema específico, né? De falta de acesso por motivo da filial ter algum problema, da matriz ter algum problema. Então ficou perfeito, começou a funcionar. Aí começou qual o problema? O desempenho. Então a gente não conseguia, o desempenho começou a ficar muito ruim. Tu resolveu um problema ali que, tipo, a responsabilidade do hardware, né, do cara ter aquele data center, aquele servidor lá, ter que manter link, vocês resolveram, mas, tipo, continuaram dependendo de um servidor, né, de uma máquina. Sim, então a gente corrigiu um problema, mas surgiu outros. Então aí começou a surgir o problema de lentidão.
Enfim, aí começou esses problemas de lentidões, tudo, aí a gente achou uma outra alternativa, que aí onde a gente começou a mexer no sistema para colocar pelo menos o banco de dados na VPS e o cliente ficar, né, nos computadores locais. Então a gente começou uma mudança a partir daí também. Então começamos a usar o banco de dados dentro da VPS e os clientes conectando dentro dessa VPS. É só uma conexão direta com o banco de dados. Aí Ah, beleza. claro, claro, porque com o terminal server, imagina, cada usuário que tu tinha lá, o cara consumia um recurso do teu VPS e tu precisava de um VPS gigantesco, né? Exatamente. Então aí a gente conseguiu colocar um servidor um pouco melhor para atender muito mais cliente e não montar um servidor lá no VPS para cada cliente. Né? Então a gente montou uma estrutura para rodar o banco e aí a gente tinha a instância do banco com os esquemas de cada cliente, né? Uhum. E aí os clientes se conectavam diretamente no banco. Então, mais com essa mudança teve que realmente mexer em algumas coisas no sistema por causa do desempenho, né? Enfim. E Show. foi dessa forma. E o que daí o que fez vocês perceberem que um VPS não dava mais conta ter que encarar, não, ter que pensar numa solução melhor e assim, e como tu chegou na computação em É. nuvem? Eu achava que era computação em nuvem isso já, então a gente já vendia como computação em nuvem. Cara, então, Ah, isso aí não é só tu, tá? Muita bastante. gente no início pensa isso, cara. Pô, não tá aqui, o meu servidor tá lá no provedor, tá na nuvem, né? E eu Exato. vejo muita gente vendendo isso aí como nuvem. E aí o cara pergunta, tá num VPS lá, ou tá naqueles servidores compartilhados lá, tá lá num servidor desse da vida, o cara acha que é nuvem, né? Isso aí é É, normal, porque fica um pouco, é uma coisa que não é bem definida. E é uma coisa que eu bato bastante aqui, é tentar explicar para o cara o que realmente é a computação em nuvem. E eu percebo que o cara, quando entra no programa de especialização da Blast, o cara ainda está com aquela cabeça achando que ele sabe o que é a computação em nuvem. Aí depois o cara muda esse mindset. Mas segue lá, é, continue. Né? eu vou ainda chegar nisso, porque quando eu entrei também, achava, né? Mas, enfim, e aí beleza. Então a gente conseguiu melhorar um pouco o tipo de uso, né? Para colocar alguma coisa na nuvem, colocamos o banco de dados dentro da VPS. Então, o banco de dados alguém perguntou também, a gente usa o MySQL. Então, concorria o MySQL junto com o SO e junto com o Web Service. A gente usava o IS. Tudo numa VPS só. Até porque na época a gente não conseguia colocar dois VPS e compartilhar um VPS com o outro, porque o hardware não era compartilhado, eu não conseguia, quando eu subisse provavelmente subia em outro hardware deles, eu não conseguia ter uma conexão, então sempre tinha que ter um VPS só. Então lá eu não conseguia separar serviço nenhum. E aí começou a lentidão também. Aí começou a lentidão de desempenho dentro do sistema, porque fazia conexão com o banco, mas o sistema ficava lento para exibir relatórios, para salvar, para fazer um monte de coisa. E aí é onde eu comecei a procurar algumas soluções para separar. E aí eu encontrei a Cloud Treinamentos em algum lugar, não lembro se foi no Instagram, no Facebook, mas era para computação em nuvem de OpenStack. Eu não sabia o que era OpenStack, eu não sabia o que era a Amazon, não sabia nada. Eu só achei OpenStack e achei era computação em nuvem, né? Então eu procurei saber do que se tratava e aí a gente começou a entrar nesse conceito de nuvem aí. E aí eu comecei a fazer o curso a partir daí. Show. Quanto tempo faz isso mais ou menos, Cláudio? Lembra? Eu acho que eu entrei no OpenStack, não sei se foi em junho, julho, mas foi por aí, em 2018. Show. Foi mais ou menos até setembro, alguma coisa nesse sentido. Eu fiz Isso. rápido ele, eu fiz e eu não consegui implantar ele porque ele necessita, a gente precisa de qualquer forma precisaria montar alguma estrutura local em algum data center local, para a gente não funcionou, né? Não tinha como. Eu precisava de É, alguma solução. eu vou rapidinho te interromper só para explicar para a galera aí o que é o OpenStack, em poucas palavras.
O OpenStack é uma plataforma para você criar uma nuvem. Então, assim, ó, tem empresas que têm nuvens privadas que o cara usa o OpenStack para criar essa nuvem dentro da empresa dele. E também tem empresas que vendem nuvem pública através do OpenStack. Tem alguns exemplos aí, se eu não me engano, acho que a Vivo usa o OpenStack na nuvem deles, acho que a Embratel também usa o OpenStack, né? O Google Cloud tem suas coisas por baixo, Oracle, se tu olhar para a cara dele, é exatamente a cara do OpenStack. Então, são plataformas que utilizam, o OpenStack é open source, né? Então utilizam daquela estrutura para criar a sua nuvem. E aí, tipo, com certeza não era o caso de vocês, né? Porque imagina, uma empresa de sistemas, tu ter que criar a tua nuvem para colocar o teu sistema, tu ia ter mais problema com data center do que qualquer outra. Alguém colocou aqui o UOL também, o UOL usa o OpenStack na nuvem deles também, né? Então, serve para essas empresas que pretendem vender serviço na nuvem, para você utilizar a nuvem como a AWS, como qualquer outra. Mas para a gente não fazia sentido. A gente ia ter uma dor de cabeça imensa para manter uma estrutura de nuvem. Então, não era esse o objetivo. Só que com o OpenStack, aí abriu a mente, né? Então, aí sim começou a clarear opções de desenvolvimento, opções de implantação, alguns serviços melhorar para implantar para o cliente, porque começou a abrir a mente para essa questão de computação em nuvem, né? De como que trabalhava. Então, foi muito útil o OpenStack, no meu caso, para iniciar, e depois eu fui aperfeiçoando. Mas como eu não consegui implantar o OpenStack, aí eu conheci por ele, no caso, a AWS. Ah, show. Aí que tu começou a pensar em AWS. Isso. Show. Enfim. E aí, voltando lá na implantação, e aí um pouco da AWS, né, eu comecei a fazer o curso, e aí sim, pô, eu não tem nada a ver o VPS com nuvem, porque eu precisei fazer nesse provedor de VPS uma alteração no disco, de aumentar o disco C da máquina, por exemplo. Não tinha essa opção, eu tinha que abrir um chamado e esperar quase uma semana para eles fazerem isso. E eu não tinha esse controle porque o Windows Server ele ia fazendo atualizações e ia enchendo lá a pasta temp dele de atualizações, que não, algumas coisas a gente não consegue apagar. E aí foi enchendo só com arquivos do próprio sistema operacional e eu não conseguia limpar e eu não conseguia aumentar em tempo hábil, né? Então, disso eu já percebi a diferença que é uma computação em nuvem com um VPS comum. Aí Então, que tu começou a ver realmente o que tu é, achava que tu usava a computação em nuvem e começou a entender o que era a computação em nuvem. Imagina o cara ter que abrir um chamado para fazer uma alteração de infraestrutura é uma coisa tipo, praticamente inadmissível, né? Hoje o cara não pensa, imagina, pô, vou ficar uma semana para resolver isso aqui, mas não dá, foi. tem que resolver em 5 minutos, né, cara? Exatamente. E aí foi. E Show. aí, enquanto eu estava fazendo o curso, ainda assim os clientes ficaram nesse VPS. Eu ainda não tinha conhecimento das ferramentas também para migrar, mas eu fui fazendo o curso. Aí foi aos pouquinhos, aí chegou na parte de montar um EC2, aí montar um RDS. E aí, no curso, eu já fui pensando em algumas coisas da própria empresa para passar para esses, né, para essas opções. E aí, aos poucos, eu já fui mexendo. Então, eu passei um site que estava dentro de um VPS, eu passei para esse EC2, instalei tudo certinho, passei um domínio, que a gente tinha dois domínios lá na empresa, passei um domínio para usar lá dentro do Route 53, e aí eu comecei a brincar, comecei a colocar os nossos sistemas lá dentro de teste. E aí eu fui fazendo os treinamentos, fazendo simulações reais da empresa onde eu trabalho. Então eu não fiquei fazendo o curso só subindo aquela página do PHP que tem no curso, né? Coloca um arquivo aqui no Bucket, coloca isso aqui coloca o banco Aurora no FDS, enfim. Eu já fui fazendo as aulas, já implantando coisas que eu poderia fazer na empresa. Então isso ficou muito mais fácil para aprender
e depois implantar isso em produção. Então, aí ficou show. E aí, como eu fiquei fazendo esses testes, eu fiquei incomodando o pessoal de desenvolvimento. Sim, Então, tu eu falei, ó, já foi testando, já foi fazendo as aulas, e isso aí acontece bastante, tá? Assim, ó, o que acontece? Tu já conhecia a tua infraestrutura. E aí tu ia vendo as opções e tu começava, pô, eu posso usar tal coisa aqui, tal coisa aqui. Quando tu começa a ver as ferramentas, né? Já começa nossa, a te clarear o que tu pode fazer. Tu lembra mais ou menos, Claudio, quando é que tu começou o de AWS? foi no mesmo ano, logo que eu terminei o OpenStack, aí eu não lembro se eu terminei em setembro de 2018, eu já comecei na AWS, eu acho que foi em novembro, alguma coisa assim, em Deve ser 2018, final de 2018. foi no final. E em janeiro já estava em produção algumas coisas já, foi bem rápido. Ah, show. Pô, em Ah, dois, três meses ali tu já. eu terminei, eu acho que eu fiz a prova, concluí a prova em 2 meses. Cara, é show. Fiquei É, focado então, mesmo. é o que eu falo pra galera, cara. Possível é, né? Mas o cara tem que se dedicar e fazer. Então, tem gente Eu que tem fazia resultados. trabalhando. Tem gente que tem resultados aí rápidos, que nem foi o teu caso, em 2, 3 meses já botou alguma coisa em produção. Tem o caso do Breno eu acho um clássico. Ele falou que na É o Breno, é verdade. produção, né, cara? Então, é o cara o quê? Pegar, focar no negócio e fazer. Porque às vezes uma coisa que eu falo pra galera, cara, não é comprar o curso, se inscrever no curso, que vai resolver o teu problema. Não, tem que fazer, né? Fazer e focar naquilo ali. Às vezes o cara se inscreve e fica, não faz, e fica enrolando, e aí não vê o resultado chegar. E tá aí tu em pegar menos de 1 ano e meio, que tu começou com computação em nuvem, e aí vamos chegar hoje no que tu está fazendo, mas a gente chega mais para frente e a gente conta. Tá? Beleza, Tem daí tu já bastante estava com algumas, já tava com algumas coisas em produção. Isso, então, eu lembro até muito bem quando eu consegui colocar o site, um dos sites lá do sistema, que assim, nosso sistema era desktop, mas a gente tinha um aplicativo para Android e tinha um site que consultava as notas, né, para esse aplicativo. E aí eu passei esse site era um site de teste que eles estavam fazendo de notas fiscais, alguma coisa assim. Aí eu passei por um EC2 lá, eu instalei um server, um IS e coloquei lá. E aí o banco eu coloquei já no RDS. Então eu já testei o banco no RDS, a página, o site no EC2 e utilizando o Route 53 para apontar o domínio certinho, né? E Né? coloquei, daí eu já comecei a criar o certificado, aí começou já a fazer um monte de coisinha, já ficou bacana. E aí eu lembro muito bem, foi em janeiro de 2019, se eu não me engano, eu já mandei uma mensagem para você com o link, ó, primeira coisa que eu fiz, agradeço, já consegui colocar um site. E aí onde me motivou, você respondeu, porque muita gente vende curso e só vende, mas teve esse contato ficou bem próximo. Então, quando respondeu, elogiou, falou, poxa, vamos ver posso te ajudar no que for. E aí é onde eu comecei a evoluir. Aí tô até aí hoje. Show. Cara, eu me lembro que tu me contou uma vez que teve uma coisa, um ponto que aconteceu que vocês resolveram migrar de vez, né? Sair daquele VPS. Contar pra galera aí, que eu me lembro que tu me contou uma vez que vocês teve alguma coisa que aconteceu lá com aquele VPS que vocês resolveram migrar de vez, tipo, não dá mais para ficar aqui. Foi, Conta pra foi, galera o que foi foi o aí. basta, né? Então, foi em janeiro, acredito que foi em fevereiro ou março, por aí que aconteceu, em 2019. Então eu já tinha feito os testes, já estava tudo legalzinho, já estava testando com o pessoal de desenvolvimento, o desempenho, funciona, vamos começar a colocar nos clientes. Só que acontece, teve um nosso cliente que eu tinha um VPS lá nesse provedor. Meu, o provedor voltou um snapshot interno deles de 3 meses. Então o cliente perdeu o VPS de 3 meses. Como o VPS tinha o MySQL dentro do VPS, voltou o banco de dados, não tinha um backup, porque o backup estava na plataforma. Eles voltaram meio com um
eu não sei nem explicar o que eles fizeram, mas eles voltaram um snapshot interno que voltou à plataforma por 3 meses. Não foi só os dados que perdeu, porque não tinha backup? Tinha na plataforma deles, mas a plataforma que voltou 3 meses. Foi um erro gigantesco que eles tiveram. O cliente perdeu 3 meses de trabalho e para resolver esse problema, foi mais de uma semana para eles darem a resposta que não tinham o que fazer. Enquanto isso, a gente ficou uma semana sem saber o que fazer, com o cliente sem banco de dados, sem nada, perdeu. Só que assim, quando a gente faz a manutenção nos clientes, a gente pega o banco, faz uma cópia, né? Mas, mesmo assim, não foi o suficiente. Perdeu muito, mais de um mês de dados. E aí eles alegaram o seguinte, numa cláusula lá de contrato, era algo no sentido, por trabalhar com informática, corre risco de perder dados. Era uma coisa besta, assim, com uma linha dessa. E eles alegaram em cima desse artigo lá no contrato que poderia causar esse problema. E aí foi o basta. Eu falei, meu, não é possível. Podia até entrar com processo. Só que aí a gente já passou todas as informações, todo o laudo que aconteceu, passou para o cliente e deixou na mão dele. Se ele quisesse entrar com processo, aí caberia o cliente. Mas a gente ficou no meio, porque é como se a gente não fizesse um serviço legal. Porque nós estamos, a gente está entregando o sistema, né? Ele não quer saber se o que parou, ele vai falar que o sistema ficou fora do ar, né? E aí É, foi um. isso aí né, cara? Porque assim, ó, às vezes, tipo, não é problema teu, né? Tu tá ali com o teu sistema, não é problema teu, e tu deixa de entregar o negócio pro cara e ele fala, é problema do provedor. Mas o cliente não quer saber, o cliente às vezes está contratando de ti, né? O cliente, pô, contratei contigo. Ah, Cara, na real não é problema do provedor, né? É problema teu que botou nesse provedor. O cliente pensa assim, né? Tipo, não é exatamente. problema meu isso que é problema do provedor. Então, a disponibilidade, isso é uma coisa que eu falo muito, cara. Eu acho que para quem vende software, a disponibilidade é essencial. Primeiro, a disponibilidade, depois a integridade dos dados. Ter os dados ali, né? Não perder os dados. Sim. Porque o cara pagar por um software, pagar para usar um software como serviço, usar um software, tu entrega para o cara rodando e o cara ficar sem aquele negócio estar tá funcionando, não tem quem tu botar desculpa, né? A real, desculpa, a culpa normalmente é tua porque tu tá com aquela infraestrutura. E aí eu vejo gente perdendo o mercado, muita empresa perdendo o mercado, porque às vezes o cara quer reduzir custo, quer vender um sistema barato para o cliente, e aí não tem dinheiro para poder investir numa infraestrutura legal. E aí acaba vendendo aquele sistema que cai, que é ruim, e, e o cliente fica insatisfeito. Ô, Cláudio, me conta uma coisa. E nesse processo de quando vocês usavam VPS, lá naquela época, se tu lembrar ainda, uma coisa que a galera tem medo aí, que eu escuto um monte de gente falando, não, mas eu uso VPS porque a nuvem é cara. Tu lembra mais ou menos, não sei também se tu teve acesso a essas informações, em relação a custos, o que tu pagava por esse VPS e o que tu começou a pagar com a AWS? Eu não lembro, não lembro Não muito precisa ser bem. Eu números, acho. mas em comparação, assim. É assim, vamos colocar R$ 500 do VPS, que a gente tinha dois VPS rodando serviços diferentes, e tinha que ter uma memória RAM muito alta lá, então eu não lembro se era 8 GB, alguma coisa nesse sentido. Só que eu lembro que quando eu migrei, eu não precisava dos 8 GB do VPS. Então eu já diminuí, eu uso 4 para rodar só o web service e o RDS. E aí, como o nosso sistema ele não pode parar, a gente reservou o RDS e o EC2. Nossa, e o RDS eu coloquei em multi-AZ também. Então é um preço dobrado, né, da configuração. Mas, usando isso, o RDS com multi-AZ, o EC2 e ainda usava algumas coisas no S3 para fazer o backup, acho que ficou R$ 500. Ficou até um pouco mais barato. Ficou mais barato do que tu pagava antes Ficou. no VPS. Exato. Claro que depois foi aumentando. Então, hoje não compara com o que tinha com o preço do VPS, mas também não compara as configurações que ele está usando. Porque Mas o cara vai crescendo, né? vai crescendo, vai aumentando, né? Então, hoje a gente já tem duas instâncias de RDS com multi-AZ, com um monte de coisa, né? E com 8 GB lá, o Xlarge, alguma coisa assim.
Então, É, enfim, é muita diferença. isso que tu falou é uma coisa que as pessoas às vezes também não percebem, cara. Tipo, lá no VPS, tu usava um VPS com 8 GB e quando tu traz para um EC2, tu não precisa daquela configuração, né? É uma coisa que eu falo e às vezes a galera também não acredita. Tipo, como assim? Por que que lá preciso desse troço de 8, 16 GB e quando eu migro para a nuvem eu não preciso, né? É, Então isso aí é uma coisa que a galera também não o desempenho é muito diferente, o hardware que você utiliza. Você pode utilizar os 4 GB na VPS e os mesmos 4 na instância lá no EC2, parece que a instância tem 16 comparado. Não compara. Inclusive o tráfego também, o link. Se você pegar um VPS e fazer um teste comum, banal de conexão, eu não lembro lá, mas dava, sei lá, 100 megas de velocidade, alguma coisa assim. Lá na AWS passava lá de 1.000, 800, 700, um negócio assim. A diferença era muito grande de velocidade. E isso a gente sentiu no desempenho do sistema quando a gente passou o banco para o RDS. Então, aí sim, resumindo anteriormente, teve esse problema, passamos esse cliente para a AWS. Então, a gente colocou o banco de dados no RDS e o cliente apontando para esse RDS. A diferença do sistema, por exemplo, mudou para mais de 100%. Um relatório que ele exibia no sistema, na VPS, demorava lá um minuto. E, no sistema apontando para o RDS é instantâneo. Era coisa grotesca assim de diferença, cara. Ficou outro nível. Depois que a gente migrou também, outros clientes, muitas das vezes ficou mais rápido, ficou bem mais rápido do que na rede local. Porque às vezes o hardware da local ou a estrutura local usando Wi-Fi, alguma coisa assim, compartilhando, ficou até mais rápido em muitos casos. cara às vezes vai lá e compra um servidor de 10 mil reais, não tem como comparar isso aí com um servidor em nuvem, né? Um VPS não, uma instância em nuvem. Né? Desempenho, porque banco de dados, disco otimizado para aquilo, sistema otimizado para aquilo já. É uma coisa que não tem comparação. Depois disso, tu trabalhava nessa empresa, né? E hoje, como é que tu tá? Assim? Vamos dar um pulo mais ou menos para hoje. O que tu tá fazendo? Como é que tu desse um ano, né, que passou, assim, como tá aí? Durante o ano de 2019 foi aperfeiçoando, então foi aumentando muito o serviço, conseguimos vender muito para todos os clientes a versão do sistema na nuvem, na AWS, então ficou mais fácil, porque a gente consegue vender uma coisa que onde está hospedado tem nome, né? É confiável, tem toda uma redundância, tem milhões de vezes, o sistema não cai, né? Por motivos qualquer de queda ou perder alguns dados, né? Então, foi Problema depois aperfeiçoando disso, durante todo nunca esse mais. tempo. Não tem mais problema. Depois que tu fez essa migração, depois que tu migrou os clientes, tu estava falando que a empresa começou a vender mais, né? Em relação a problemas, tiveram alguns problemas? Aconteceu algum problema depois disso? Não, foi problemas que teve, foi talvez mexer em algumas coisas de dentro do próprio sistema para ficar compatível. Então, às vezes travava em algumas coisas porque antes não preocupava com o desempenho. Às vezes dá um select asterisco from lá, resolvia. Mas para a nuvem tem que adaptar, tem que dar né, tem que melhorar também. Não é só passar e deixar lá. Tem que acompanhar, tem que fazer as modificações. E tudo isso a gente foi, aos poucos, foram melhorando dentro do sistema até achar um ponto certo e o sistema ficou perfeito, né? Então, hoje, muitos clientes, esse mesmo cliente que teve esse problema, nunca mais reclamou de uma queda. Nunca, É. nem um momento, nem uma hora, nem um determinado momento ele reclamou que caiu o sistema. Pode ter Pô, dado cara, erro de sistema comum, de alguma coisa, mas referente a isso, a estrutura, acesso ao sistema, qualquer coisa, lentidão, nunca mais teve. E já tem mais de um ano rodando. pô, cara, que massa, né? Imagina.
É, porque assim, ó, vocês chegaram a passar na época o risco de até perder o cliente, né, cara? Perdeu. Porque Exato. imagina, Ah, com perder os dados certeza. do cara lá, perder. E aí, a gente sabe, quando a gente perde um cliente, a gente não perde só um, né? Perde alguns aí. Porque um fala Exato. pro outro. Perder é mais fácil do que ganhar. E aí Legal, a gente cara. começou a vender backups também, né? Então começamos a utilizar o S3 para fazer backup. Antes que todo mundo pergunte, eu não faço backup com script, porque eu achei um pouco complicado, porque eu também não sou desenvolvedor. Então eu procurei ferramentas de terceiro para conectar e acessar o S3. Mas a gente já está até fazendo alguns scripts aí para ajudar o pessoal que pede bastante de como fazer voltar o backup de versões anteriores do S3. Então a gente está desenvolvendo um scriptzinho aí para ajudar a galera. Mas o programa está rodando perfeito, o custo baixíssimo, já tem mais de 1 tera de dados do cliente, paga mixaria, funciona, faço rotação do Live SQL. Então, perfeito. É só estudar mesmo. Às vezes o pessoal acha que a gente vai pegar na mão e falar assim, ó, você tem que rodar esse script, esse e esse. Não é bem assim. Você tem que ir atrás, você tem que ir atrás das informações. Pega esse script, vê o que você consegue fazer com aquela linha de comando, o que dá para fazer, lê a documentação, porque não é eu que vou pegar e dar para você um script. Ó, roda esse script aqui que você vai ter um backup 100%. Não, você tem que trabalhar, você tem que estudar. O básico a gente tenta passar, os comandos, o que dá para fazer, a ideia, a gente passa a ideia, o que dá para fazer, e aí cabe a gente correr atrás, né, para melhorar e aperfeiçoar. Então, eu estou fazendo isso, estou tentando aperfeiçoar, fazer um script bacana, até mesmo para não depender de algum programa de terceiro. Então, Até porque principalmente o backup, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem sabe o que quer, que precisa, né? Não é todo mundo que precisa da mesma solução de backup, assim. não, Então, às vezes o cara, pô, eu cada preciso de infraestruturas diferentes, então o cara tem que adaptar aquilo ali. Tipo, tu sabe que para fazer o backup, tu tem algumas linhas ali. Agora tu vai ajustando aquilo ali com a tua necessidade, né? você tem que criar um script. Então, quem é Linux, cria um bash com os comandos, cria um for, um if, dá para fazer milhões de coisas. E utilizando os comandos. E a AWS tem milhões de formas de comandos, tem API, tem SDK para quem é desenvolvedor. Poxa, dá para fazer milhões de coisas. Então, eu, como não sou desenvolvedor, eu sou um cara de infra, eu consegui fazer uns scripts. Então, eu mesmo estou com a ajuda aí do Leandro, você, do João, tentando fazer para ajudar a galera nessa questão de versionamento. Mas eu estou colocando a mão na massa, eu estou correndo atrás. Não é, ninguém me deu um script pronto para eu usar. Então, tem Pô, que correr é atrás. Tem jeito, isso aí. né? E, cara, hoje tu tá fazendo o quê? Como é que tá aí a tua carreira para pensar do Então, Cláudio lá aí de. alavancou muito a minha experiência, eu dei muita consultoria para muitos clientes, então isso facilitou muito o conhecimento da nuvem. Se eu for contar, às vezes eu acho que eu sei 10% do que tem lá também. Não, putz, é muita coisa que tem que saber. Eu estou tentando alavancar minha carreira na questão de DevOps, então estou correndo atrás para nessa novo conceito de trabalhar como DevOps. Eu consegui agora essa nova empresa, uma oportunidade imensa, muito grande. É uma empresa que tem, ela chama Trend2B, ela vende sistema na web já, então já utiliza a Amazon como um todo, não tem nada local. O sistema deles é para controle de verba de marketing, então tem grandes empresas que utilizam para controlar o marketing para os seus clientes, para suas, né? E é multinacional, então tem vários locais aí fora do país, não vou recordar quais são, mas tem. Eu tô lá, vai fazer 3 meses. Eu saí da DDS depois de 8 anos, 8, 9 anos. Ainda ajudo muito o pessoal lá da DDS, eu faço consultoria para eles ainda na parte da Amazon. E essa empresa, a Trend, me deu essa grande oportunidade. E eu estou trabalhando focado lá, tentando fazer uma parte de DevOps, porque eles trabalham com Docker, uma coisa que eu não conhecia, comecei a conhecer, fazer curso e correr atrás. Então, eles trabalham com Docker, eles trabalham com tudo voltado para a Amazon, né?
Então, aí eu já consegui, já no primeiro mês, consegui reduzir o custo deles para US$ 150, reduzir US$ 150. É claro que teve uns outros problemas lá e a gente teve que colocar um RDS, o SQL, que é um pouco mais caro, aí ó, esse 150 acabou voltando, mas consegui reduzir um custo para eles, melhorei muito a segurança que eles são desenvolvedores e não eram focados na questão de arquitetura como estava. Eles criam, foram criando, sabem mexer, sabem desenvolver, mas não se preocupa com tanto a questão de segurança, o desempenho. Então, fui contratado para ajudar e manter essa infraestrutura deles. Então, eu consegui já reduzir a questões de preço, consegui fazer já a implantação de teste com Code Deploy. Então, já entrei um pouco no DevOps, fazendo com Docker, fazendo Code Pipeline, utilizando todas as ferramentas que ajudam com DevOps. Então, eu aprendi muito, estou aprendendo muito, é muito legal. Estou conseguindo, a gente está trabalhando de home, então, para quem me pergunta qual é a diferença de trabalhar com TI tradicional, com voltado para cloud, é isso. Você conseguir trabalhar de home office de casa, sem precisar ir no cliente. Então, hoje eu não tenho mais contato com o cliente, né? Eu trabalho para a empresa focada no sistema deles, na estrutura. Então, eu não preciso mais ir no cliente, atender telefone, pegar uma máquina, colocar embaixo do braço, formatar, essas coisas. Eu não preciso tratar com o servidor físico. Eu trabalho agora voltado exatamente, especificamente para a Amazon, para computação em nuvem, que também a gente pode criar várias outras coisas com outros provedores também. Sim, sim. Mas essa é a minha trajetória. Hoje eu agradeço muito as oportunidades que me deram, para vocês, que me deram o aprendizado muito imenso. Para quem reclama, porque sempre tem alguém que reclama do curso, mas é porque não leva a sério. Eu acho que se pedir ajuda, a gente ajuda, o Leandro ajuda, toda uma comunidade nos ajuda, né? E não tem outro lugar isso. Você pode achar cursos por aí de graça no YouTube, aprende, mas você não tem um conceito desde o início até o fim. Então, isso que valeu a pena muito para mim e eu consegui essa alavancagem na carreira e eu tô firme e forte aí. Show, cara. Assim, ó, pô, fico muito feliz, cara, por isso, assim, ó, viu, cara, em um processo aí de um ano e meio, né? Tu ter hoje trabalhando numa empresa, cuidando da parte de infraestrutura deles de cloud, tipo, assumindo porque às vezes quando o cara cria do zero é mais fácil, né? E aí quando tu pega um negócio já criado, tu tem que assumir, às vezes não sabendo o tamanho da bronca que tem ali. E, cara, assim, ó, porra, parabéns, assim, acho muito massa isso, fico muito feliz com isso. E também pra galera, eu vi alguém te perguntando ali o teu contato, eu já avisei todo mundo já sabe, mas sempre tem um que não sabe. O Cláudio, uma outra oportunidade, talvez, a gente Oportunidade, convidou uma ele aí semana. faz 1, 2 semanas, né, Cláudio? O Cláudio está trabalhando hoje. Hoje o Cláudio faz parte aí do nosso time também, aqui no Cláudio Treinamentos. Então o Cláudio tá me apoiando aí nessa parte de suporte e apoiando os alunos. E eu vejo que, cara, algumas pessoas se destacam muito, assim, pelo cara querer aprender e ir atrás das coisas. Eu vejo que quanto mais o cara quer aprender, mais o cara vai atrás, mais ele quer compartilhar. E para mim, o que eu prezo muito é o cara querer compartilhar o conhecimento e querer passar. Então, assim, tu, como o João, que hoje também trabalha junto com a gente, eu convidei vocês, pelo que eu percebi, assim, ó, vocês estarem sempre querendo ajudar a galera lá no grupo, sabe? Então, para quem não sabe, a gente tem 2 grupos do programa de especialização. Tem o grupo da galera que está iniciando, e aí depois chega um nível que você passa por um grupo de especialistas, e assim, eu, o Cláudio e o João, nós somos 3 nos 2 grupos, e eu percebi essa coisa de querer ajudar os outros e querer tentar mostrar para o cara o melhor caminho, sempre pensando na melhor solução, né? E não, às vezes, porque às vezes eu vejo o cara pensar no mais barato, mas às vezes o mais barato não é a melhor solução. Eu foco sempre na melhor solução. Eu acho que aquele famoso barato sai caro, para mim, é Com uma certeza. premissa certa, que se não for agora, daqui a pouco tu vai pagar pelo aquele barato que tu fez lá.
Então, eu É, sempre o, prezo pela melhor solução. E é uma coisa que eu percebi de vocês, que vocês sempre mostram para a galera a melhor solução. A gente teve já outras conversas, né? Já conversamos várias vezes, eu acho que eu peguei várias fases aí desse teu processo de e, aprendizado. Eu lembro lá no início que a gente conversou contigo e com um dos sócios, eu acho que é lá da DDS. Depois a exato. gente teve a oportunidade de se encontrar no evento que a gente fez lá em São Paulo. Também outras vezes. E, cara, tu vê a evolução do cara, assim, o cara que tá ali se dedicando e aprendendo e estudando. Isso aí é formidável, assim. Então eu percebo que isso aí essa trajetória que tu passou e esses resultados que tu tem hoje, eu me lembro aí que tu, numa certa época, tu até me falou que, principalmente em termos assim de financeiros, né, que às vezes a galera não quer muito falar, isso aí tu cresceu bastante também nesse meio tempo, porque isso é normal, eu acho, quando o cara começa a se especializar numa área, como, por exemplo, a AWS, computação em nuvem, que é uma área que não tem profissional sobrando aí na esquina, uma área que é escassa de profissional. Então, quando o cara começa a se destacar, né, nessa área, assim, nessas áreas, e as pessoas começam a ver os teus resultados, com certeza tu vai colher os frutos por isso. Então, cara, mais uma vez, parabéns aí. Valeu, muito obrigado. Valeu por Eu que tudo agradeço. aí. Eu falo, estou estudando muito, igual eu falei, meu objetivo agora é alcançar o conceito de DevOps, aprender muitas ferramentas como Docker, Jenkins, a parte da AWS com pipeline, deploy, build, Kubernetes. Então tem muita coisa para aprender que eu não fazia ideia do que era. Estou começando agora. Então assim, igual eu falo, ninguém é perfeito, tem muito que aprender. Eu vou ainda encher, eu estou ajudando o pessoal nos grupos, mas claro, naquilo que eu conheço e já tenho experiência. E óbvio que eu vou perguntar muito ainda no grupo se alguém conseguir me ajudar nessa parte de DevOps. O João, acho que ele já trabalha com DevOps há muito tempo. Então, assim, é sensacional. Então, eu espero voltar numa live futura falando agora a parte de DevOps, né? Do que eu aprendi até, até lá, o que eu consegui implementar nas empresas, enfim. A melhor coisa que acontece para a gente é evolução, né? Com certeza, cara. Assim, eu vejo que quando a gente abre a cabeça para a gente ver que a gente não sabe tudo, a gente sempre consegue absorver novas coisas e aprender novas coisas. Quando o cara fecha para aquele, não, eu já sei tudo, se tu acha que já sabe tudo, tu não vai aprender mais nada. Então, quando o cara percebe que tem muito para aprender, o cara cresce muito. E a computação em nuvem, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisa para aprender, né? Não é uma coisa que eu vejo às vezes o cara quer um resultado em uma semana. O cara, não, mas eu vou ter que estudar um mês. Eu não, mas tu vai ter que estudar muito tempo, entendeu? Um mês é o que eu falo, assim, ó, esse foi um dos motivos pelo qual eu fiz aquelas mentorias que a gente tem toda semana no programa de especialização, porque aquilo ali é o quê? É um aprendizado constante, cara. O cara vai ter que estar sempre aprendendo, sempre vendo novas coisas que vão surgindo, novas experiências. E, cara, aquilo lá é muito massa, assim. Então, foi um dos motivos que eu criei aquela mentoria, foi esse, assim. A gente está sempre aprendendo, né? Exato. Então, sempre a gente tem dúvida de algum projeto, a gente consegue tirar com a mentoria e aí com a experiência, com a sua experiência e com a experiência talvez de outros alunos também, a gente consegue ter mais ideias e melhorar ainda mais o que a gente está tentando implantar, né? Não é igual eu vi alguns comentários aí, não é só aprender a fazer login, fazer backup, não. Se fosse isso, eu estaria igual talvez muitas pessoas aí no TI tradicional, sem Eu não sei oportunidade se eu tô nenhuma. travando ou tu tá travando para mim. Aqui. Cara, mas é assim, ó. Claudio, a gente deve ter 30 segundos aí que tá acabando já a live. Cara, Beleza, mais uma vez, queria te agradecer pela participação. Eu tenho certeza que tu inspirou muitas pessoas aí. E muitas pessoas vão ver que podem também fazer isso, tá? É um processo que o cara não precisa, como tu lá, que um cara que há um ano e meio, talvez 2 anos atrás, não sabia nem direito o que era computação em nuvem, e hoje deu essa alavancada aí já na tua carreira como um profissional cloud. Então, cara, mais uma vez, parabéns aí e valeu por apoiar a galera e por compartilhar a tua trajetória.